mais vasta de todos e de todas as trabalhadores, dos trabalhadores e trabalhadoras reformados e reformadas do nosso país. E esses problemas são muitos, mas podem resumir-se no título global desta mesa: é envelhecer com dignidade, com saúde e com direitos. Para iniciar, dou então a palavra à doutora Maria João Quintela. A doutora Maria João Quintela deu-nos as suas notas biográficas, mas são tão extensas que eu, pedindo desculpa por cortar alguma coisa de muito importante, mas ela depois se encarregará de vos dizer. Desde já vos digo que ela é licenciada pela Faculdade de Medicina de Lisboa, com o grau de consultora em Medicina Geral e Familiar, é mestre em Gerontologia pela Universidade de Ciências Sociais e Políticas de Grenoble, em França. Foi responsável pelo lançamento e desenvolvimento na Direção-Geral de Saúde do conceito de envelhecimento ativo, desde 2002 a 2011, e do projeto das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, de 2007 a 2011, da Organização Mundial de Saúde. Participou na coordenação e lançamento de diversos programas e projetos nacionais dirigidos à população idosa. É presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, vogal de inúmeras associações. Bom, Maria João, o tempo é seu. Estamos ansiosos para ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer, antes de mais, à organização deste congresso e, sobretudo, no nome da professora Helena Gonçalves e da doutora, o amável e honroso convite e o desafio para vos vir falar hoje e, sobretudo, nesta hora pós-prandial. Vou tentar manter-vos acordadas e o pré-prandial é sempre um bocadinho mais emotivo, porque a fome dá irritabilidade, mas o pós-prandial é ótimo. É ótimo. Mas o propósito de eu vir aqui é essencialmente para, digamos, se vos conseguir inquietar um bocadinho, isto é, fazer um bocadinho pré-prandial, cumpriremos o objetivo. Nem sempre, provavelmente, direi coisas totalmente pacíficas e estamos aqui precisamente para refletir, e a minha missão hoje é, já não é preciso pôr-vos mais em polvorosa do que estão, com certeza, mas se eu puder dar umas achas para a frente. Bom, e vou aqui iniciar. Eu não sei para onde é que tive a apontar. Talvez, eu faço aqui, já está. Já está. Muito obrigada. Ora bem, as questões do envelhecimento são, nos últimos anos, têm sido muito faladas, e as questões do envelhecimento são múltiplas. Na verdade, esta primeira reflexão que queria fazer convosco é que ainda se mantêm muitos estereótipos negativos face ao envelhecimento. E Van Gogh representou isso muito bem. Não serão só os estereótipos, são realidades muitas vezes pungentes. E Van Gogh espelhou isso neste velho triste, acabrunhado, fechado sobre si próprio, sozinho. E esta tem sido a mensagem que, em grande parte, nos tem sido passada e que nós, na realidade, muitas vezes vivemos. Também, nós, em relação à saúde,
temos tido também muito a visão do diagnóstico. Aliás, nós somos diagnósticos ambulantes. Português e portuguesa que se preza encontra-se com outra, e fala dos seus achaques. Fala da artrose, o outro fala das dores nas costas, o outro... Enfim, e de facto, nós não temos muitas vezes a perspectiva de que, mesmo com 70% de incapacidade, resta-nos 30%. E esses 30% são vitais. E, mesmo que sejam 80%, 20% são vitais. E muitas vezes não há esta perspectiva de aproveitar as capacidades ainda existentes nas pessoas para que elas continuem a ser autónomas, independentes e tenham uma vida com maior satisfação. Não chega a ter o rótulo de uma doença ou de uma incapacidade. Isso é muito pouco. E, precisamente por isso, vamos fazer um percurso aqui sobre os múltiplos determinantes, isto é, as múltiplas influências no envelhecimento. A coisa pior que nos pode acontecer é sermos tratados todos por igual. Não há duas pessoas de 70 anos iguais, em parte nenhuma do mundo. Se há característica importante do envelhecimento, essa característica é a diferença. No entanto, quando falam de idosos, ficamos mais ou menos transformados em batatas europeias, todas iguais, calibradas, mas não somos. Nós somos essencialmente pessoas e todas diferentes umas das outras. E hoje não se comparam já países, comparam-se ruas, comparam-se bairros. A esperança média de vida num bairro pode ser uma e a esperança média de vida do outro lado da rua pode ser outra. Depende das condições de vida, depende do acesso à educação, depende da capacidade dos serviços nos prestarem cuidados, depende do ambiente em si, depende das pessoas até que dirigem as localidades, depende de múltiplos fatores. E essa é uma característica importantíssima do envelhecimento. É que não há duas pessoas de 70 anos iguais, por muito que as estatísticas muitas vezes nos reduzam a maiores de 65. E cada vez mais cedo, maiores de 50, maiores de 40. Aqui nós confrontamos um bocadinho com a ideia de reformados. Também não somos todos iguais. E é muito importante que não percamos a nossa individualidade. Cada coisa no seu lugar e no seu tempo. E precisamente porque cada pessoa é uma pessoa sempre, a idade é um dos fatores, mas não é o único fator. Em geral, a gente pergunta a idade a uma pessoa e fica logo assim com uma ideia. Mas é uma ideia muito pequena, muito curta. Ver as pessoas só pela idade. Nós podemos ser parecidos com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos antepassados. Até há filhos que não se parecem com ninguém. E há filhos adotivos que se parecem com os pais. Embora não tenham nenhuma gota de ADN parecido. E também nós temos relógios biológicos diferentes. Uns são mais apressados, outros mais irritadiços, outros mais calmos, às vezes até nos fazem nervos. Mas chegam lá, até às vezes primeiro que nós. E essa individualidade é muito importante nesta diversidade. Nós sabemos hoje, depois de estudarmos o genoma humano, que somos de facto diferentes. E mais, nós sabemos hoje que alguns ditados
da cultura portuguesa não eram, ou não estavam cientificamente corretos. Por exemplo, sem ofensa, porque me incluo, burro velho hoje aprende línguas. Nós sabemos que o nosso cérebro tem uma plasticidade, uma capacidade de adaptação e uma capacidade de conexão das células nervosas e uma capacidade de modificação dependendo do meio ambiente. E esse meio ambiente não pode ser uma eterna pasmaceira. Portanto, primeira nota hoje, depois do almoço, se aqui viemos para saber como é que havíamos de passar o resto do dia depois da reforma, dá um trabalhão para estar vivo. Portanto, nem pensar ficar quieto. Aquilo que a gente anseia toda a vida, nunca mais a gente se reforma. Pois é. O problema é que temos que pensar também no day after. E o day after são 20, 30, 40 ou 50 anos. É porque a gente nunca mais morre hoje em dia. Não morre. A gente vai para o hospital, tira pilha, tira intestino, põe intestino, tira pulmão, põe fígado. E ainda volta melhor que o que foi. Portanto, uma coisa que é um dado adquirido é que estar vivo dá um trabalhão e quem pensa ao contrário está feito. Bem, utilizando a linguagem dos alunos, dos professores que me desculpem. E na verdade a diversidade, ainda hoje temos muito. Não é a mesma coisa envelhecer no campo ou envelhecer na cidade, é envelhecer a dois ou envelhecer sozinho, é envelhecer casado, divorciado, viúvo ou solteiro. Não é a mesma coisa em termos de esperança média de vida e qualidade de vida. Não é a mesma coisa viver emigrado, sem família ou com família que não nos visita. E portanto, as questões que se referem ao envelhecimento são essencialmente como a história dos 5 cegos a quem pediram para descrever um elefante. Um palpou a tromba, outro palpou o rabo, outro palpou a barriga, outro palpou a pata, outro palpou a orelha. E quando quiseram saber o que era o elefante, tiveram que reunir as diversas informações, conjugá-las, integrá-las. Esta é a história da gerontologia, é a ética do envelhecimento, é a antropologia do envelhecimento, é o trabalho do envelhecimento, é a educação do envelhecimento, é a economia do envelhecimento, é a ética do envelhecimento, é a sociologia do envelhecimento e por aí fora. Portanto, o envelhecimento não é apenas aquilo a que nos reduz a sociedade de hoje, com um estatuto mais ou menos conseguido, mas é tudo aquilo que falta fazer para que continuemos a ser pessoas até ao fim. E, na verdade, não chega a repartirem-nos a vida em 1/3 da vida para a escola, quando sabe alguma coisa, mesmo não sabe muito, transita para o trabalho, depois, se não é o melhor, também é uma grande complicação. Tem que ser o melhor. E depois, quando sabe tudo, dizem-lhe: olha, chega-te para lá que eu quero tudo. Isto está a acontecer cada vez mais cedo. E hoje pode-se ser velho para o mercado de trabalho aos 35 anos. O que é inacreditável, numa altura em que ganhámos mais de metade da vida humana no último século. Não sabemos o que fazer com os anos de excesso. E essa geração sanduíche, que é aquela geração que não é nem carne nem peixe, que está ali no meio, entre os filhos que nunca mais casam, nunca mais saem de casa, nunca mais têm capacidade de independência, nunca mais têm possibilidade de... e os velhos que nunca mais morrem. E, portanto, não chega. É necessário ter uma ideia, não apenas do ponto em que nos reformamos, mas dos 40, 50, 30 ou 60 anos after. Isso é preciso saber. E porquê? Porque nós não nos resumimos a um saquinho de medicamentos.
porque a gente leva muito cuidadosamente ao médico, não é? Aliás, médico que não nos passa uma receita com medicamentos. Se nos disser ande 30 minutos a pé por dia, nem que seja 10 minutos de cada vez, mais facilmente tomamos uma cápsula de antibiótico de 8 em 8 horas do que andamos 10 minutos a pé. Toda a gente sabe andar a pé meia hora por dia, a beber água, não abusar do álcool, não fumar, não abusar das gorduras, mas quem é que não sabe? Não há revista teca que não traga isto. Ninguém cumpre, mas isso é outra coisa. Ainda não nos convenceram de que mais de 70% da nossa saúde tem a ver connosco. Ainda não nos convenceram. A gente acha que os médicos, os medicamentos, as receitas, essas coisas todas. Não chega. E assim é que começámos a fazer joguinho. Mesmo sem saber se estávamos preparados para isso. E muitos morreram com infarto de miocárdio, está claro. Nunca tinham saído do sofá. E portanto, tudo, a nossa máquina, nós mais facilmente conhecemos o nosso telemóvel do que o que se passa connosco. O telemóvel trata-o bem, põe-lhe uma capinha para ele não apanhar frio, não o deixa cair, não atira com ele, quer dizer, a não ser não há altura de fúria, mas de qualquer forma não fica em bom estado, não o deixa ficar ao sol, porque ele torra. Vejam os portugueses na praia, ali o dia inteiro. Pois é, nós precisamos de saber alguma coisa sobre o nosso funcionamento. Algum dos senhores professores aprendeu alguma coisa sobre o nosso funcionamento na escola? Não precisam de responder, que eu sei. No ensino secundário? Na universidade? Pois não. Extraordinário. Ninguém aprendeu nada sobre envelhecimento. Porquê? Porque é tabu? Porque é para rejeitar? Porque é uma coisa que só há uma forma de estar vivo muito tempo, é envelhecer. Quem não envelhecer fica a caminho. E muitos jovens neste país ficam a caminho. Por acidentes, por comportamentos excessivos. E portanto, como nós não acreditamos nesta nossa capacidade de estar vivo, mesmo em circunstâncias deploráveis, mandámos um homem à Lua há muito tempo a pensar que ele viria morto, está claro. Pois ele foi lá uma data de vezes, tinha 60 e mais anos. Quando se mandou o primeiro homem com mais de 60 anos à Lua, pensava-se que ele não era capaz de resistir. Há uma coisa que ele veio, é sem escadas. Porque como lá na estratosfera não há pressão, não há gravidade, não se faz feridas. Aprendeu-se muito sobre a questão da saúde e da dependência com a astronáutica. E, portanto, é preciso realmente uma enorme revolução cultural para alterar estes mitos sobre o envelhecimento. Do que é bom é estar sossegado, do que é bom é não ouvir barulho, do que é bom é estar muito calminho. Esta máquina que aqui está em cima, que por acaso é a máquina mais pesada que nós suportamos, precisa de estímulo. E é ela que comanda se a gente está vivo ou se está morto. E, portanto, a idade não chega. Nós temos mesmo várias idades. Temos idade para tirar a carta, temos a idade para uma determinada número de funções administrativas. Aliás, nós usamos até a idade como uma arma, por acaso, uma arma mortífera. Se a gente quiser dizer a alguém alguma coisa desagradável, diz: tu estás muito velho. Oh, seu velhadas, ande lá para a frente, já devia estar na reforma. Não é simpático. Nós temos que mudar isto. Eu tenho muita esperança que, com a formação em envelhecimento dos professores, que são quem nos dá
a maior parte da nossa educação, que se muda em mentalidades. Atualmente, o que se passa é uma verdadeira proposta indecente. Vejam, é assim que representaram, ainda há pouco tempo, no metro de Lisboa e Porto, as pessoas idosas. Por sinal, maioritariamente mulheres. Os homens da sala, que me desculpem, nós vivemos mais tempo, em média 5 a 6 anos mais. Os senhores causam 5 a 6 vezes mais quando ficam viúvos ou adeus tempo. Não me atrevo a dizer porquê, mas é verdade, a maior parte dos idosos portugueses são idosas e sozinhas. Mas levar-nos-ia a uma outra questão. Português que se preza, vê, hoje, no meu tempo, era ao fim de semana, ao domingo, que era o futebol. Pois hoje é de segunda a segunda. Várias vezes ao dia. Portanto, aí uns 3 ou 4 jogos de futebol por dia, mais 7 ou 8 noticiários, mais 8 ou 9 telenovelas, mais... a pessoa não mexe o rabinho do assim. Mas quais são os ganhos de saúde esperados? Perde-se massa muscular, perde-se capacidade de coordenação, perde-se capacidade de equilíbrio, perde-se capacidade mental. A inatividade é o nosso pior inimigo. E nós não podemos pactuar com este inimigo. Primeira coisa é transmitir que não chega a ser saudável e passar 11 horas por dia à frente da televisão. Não há saúde que resista. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde lançou o conceito de envelhecimento ativo. Então o que é o envelhecimento ativo? Não é andar a fazer agora, a toda hora. Não, também é movimento. Mas é movimento mental, é movimento social, é interligação entre as pessoas, é voluntariado, é atividade. Não nos chamem, por favor, inativos. Tudo o que está escrito na lei, que diz que uns são ativos até um dia e a partir daí são inativos, ou que não são ativos para determinada função, está a colocar-nos no cadeirão. E mesmo um cadeirão de 20 estrelas não nos dá saúde nenhuma. Portanto, este conceito veio dizer não chega a ser saudável e estar 11 horas por dia. Aliás, até vos recomendo, quando estiverem muito tempo sentados, por favor, esqueçam-se de onde está o telemóvel, o comando da televisão, porque é a única maneira de andarem à procura dele. E, portanto, também precisamos de dormir, mas não é à custa de comprimidos. Hoje os jovens têm que dormir no local de trabalho, porque eles não têm como, são nova escravatura. Para terem filhos têm que os pôr em casa dos avós, dos pais. É uma ginástica. Nós dizíamos aos nossos filhos, anda, despacha-te, temos que ir para a escola, vais chegar atrasado, vais não sei o quê. Devíamos dizer ao contrário, come devagar, mastiga bem, olha que te faz mal ao estômago, depois tens gases, depois não sei. E a gente faz tudo ao contrário, é uma correria. E portanto, por fazermos tudo ao contrário daquilo que é a nossa biologia, de facto, somos muito resistentes. Somos muito resistentes. E hoje, com as novas tecnologias, não é? O iPad, o iPod, o Facebook, o Inter não sei o quê, o Instagram, etc. O que é certo é que confundimos redes sociais com redes humanas, com redes informáticas. E é possível hoje pedir realmente uma pizza à casa, passando a coisa da pizza. Mas pedir uma pizza com carinho por uma pessoa que não nos assalte, que não nos trate mal, que não nos dê um empurrão, que não nos injurie e que não nos humilhe, não vai no cardápio. E isto é uma cultura nacional que está por crescer. E, portanto, quer queiram, quer não, children need mom and dad, e os professores devem saber isso melhor que ninguém, porque passa por vós tudo o que é problemas familiares. E
Hoje regulam-se as visitas. As crianças precisam de pai e mãe, não de visitors. Os tribunais regulamentam visitas, não afetos. E, portanto, neste planeta dos iPhones, dos fones de toda a espécie e feitio, em que as pessoas até atravessam a passadeira de espiões, muito calmamente, a falarem e ouvirem música, que é um altíssimo risco de serem atropeladas, estamos a regredir em matéria da... Temos tudo à disposição, regredimos em matéria de consciência de vida e, na verdade, esta é a nossa fotografia. Vamos todos sofrer de doença cervical. Tá? Estes somos nós hoje. É a evolução. Em vez de sermos o homem erectus, sou homens curvos. Quanto mais pequeno o computador, maior a barriga. E claro, esta é a questão fulcral. Eu não disse que seria pacífica. Eu disse que vos ia inquietar. Ou colaborar na inquietação. Quanto mais cedo a reforma, mais tempo até... E este tempo é mais de metade, é mais do que a vida ativa, chamada vida ativa. Portanto, esta vida tem que ser ativa, mesmo nos years after. Mas não chega a ser ativa. É preciso que ela seja participativa. Porque não se, mesmo com muita, só se participa se tiver saúde, é certo. Mas se não se participar, não se tem saúde. E segurança também. A esperança média de vida foi pedir ajuda à doutora Maria José Carrilho, uma colega que trabalhou muitos anos no INE, para saber como é que estavam os professores em matéria de idades médias. E esperança média de vida em Portugal, estamos cada vez a aumentar mais. Nós sempre, as mulheres, para cá ficar a sofrer, ainda estamos à frente dos homens, mas abrandamos. Começámos a fumar demais, a beber demais, e portanto, e os senhores estão-se a portar melhor. Mas a média, o perfil do docente entre 2016 e 2017, anda entre 47, 46, 50 e tal anos. Depende do público e do privado. Portanto, é a geração sanduíche. Estão ensanduichados. E ou se prepara bem o day after, ou o day after é insuportável. E nós sabemos hoje que podemos interferir na capacidade de adaptação, na capacidade de saúde, para tornar o envelhecimento muito melhor do que aquele que ele é. Em múltiplos aspectos. Claro que nós contamos, nós temos uma palavra a dizer. E hoje é possível ser saudável. Mas a gente ainda se continua a rir quando os velhinhos vão dançar. Ai, que graça! Mas porquê é que não vão dançar? Qual é a idade para se deixar de dançar? Em qualquer idade é possível fazer prevenção das quedas e dos acidentes. Não é só para as crianças. Onde é que se ouve falar em prevenção de acidentes? Com os mais velhos. Com os mais velhos. Eu não tenho tido conhecimento. Pois é possível ensinar os nossos netos e as crianças, em vez de lhes darmos um chocolate, toma lá uma maçã. Em vez de lhes darmos doces, toma lá uma cenoura. Eu tenho 2 filhas gêmeas. Uma está imigrada. Não tem as possibilidades que a outra tem cá, apesar de tudo, de ajudas. Os meus netos de cá parecem coelhos. Mas eu como cenoura, crua, parecem coelhos. Os de lá, muito desgraça.
Conta. Tudo conta. Tudo conta. Não se esqueçam do peixinho, está logo negatrias, essas coisas que a gente sabe. Sal, os portugueses adoram. Então chegamos aos 3 pilares fundamentais deste novo conceito de envelhecimento ativo. Saúde, participação e segurança. E segurança não é apenas não cair, é eu ter a certeza que eu vivo num país em que eu saio à rua e não sou humilhada por ser reformada, por ser mais velha, por ser mulher, enfim, para aí fora. Por acharem que eu não valho nada. Aliás, Portugal passa a vida a falar em quanto é que os mais velhos portugueses custam. Mas nunca fala, nem tem a soma, nem tem a parcela no PIB de quanto é que valem. O que seria, espero que os avós portugueses nunca façam greve, desculpem, mas quer dizer, não há um jovem que resista, porque hoje os avós portugueses permitem aos muitos jovens que trabalham ter trabalho. Os mais velhos portugueses vão para as termas. Antigamente as termas fechavam em outubro, eram paupérrimas e abriam em abril. Não havia continuidade de trabalho. À conta dos low cost, das épocas baixas. Hoje, as termas portuguesas são spas. De luxo. Porque foram os mais velhos portugueses que foram para lá. Todo o ano. Portanto, a economia portuguesa tem muito ainda para pôr em parcelas do PIB sobre o valor dos mais velhos. Não sabe, mas devia saber. Portanto, nós nascemos para ser ativos, temos que realmente participar, temos que estar, não nos podemos sentar na reforma. Não pode ser. Aquela ideia com que os PPRs nos vendiam, que era a reforma, que bom, faz uma reforma, e depois é assim um suminho de laranja, com uma palhinha, né? Uma cadeirinha de lona, uma paisagem fantástica, não é? E a gente sabe que não é assim. Não tem dinheiro para isso. E além do mais, mesmo que tivesse, o melhor era não fazer. E depois há muitos estereótipos. Porque a gente realmente passa a vida a dizer às crianças: que lindo, já não vai se encher nas fraldas, lindo, uma coisa outra. Mas um dia falamos com a maior das naturalidades em pôr a fralda ao mais velho. Eu pergunto, mas que espécie de gente somos nós? E, na verdade, muita gente é abandonada em Portugal. 65 and more. E são sempre os mais próximos. Nós precisamos de insistir em políticas de família, de solidariedade entre gerações. Nós precisamos não fazer caminhos paralelos. Precisamos os encontrar, como os 5 cegos a quem pediram para descrever um elefante. Até deixámos de criminalizar o abandono de idosos nos hospitais. Estranho isto, não? Só 7% em Portugal é que denuncia os maus tratos aos mais velhos. Que, aliás, muitas vezes são surdos. São assim feitos em casa. Porque nós, apesar de tudo, nem na escola, nem na escola secundária, nem na universidade, nunca treinámos uma questão essencial, uma competência essencial da natureza humana, que é a paciência. Alguém teve aulas sobre paciência? Vai nas aulas, está claro. Mas, sem dúvida, mas à sua custa. À sua custa. A paciência é uma competência. E, portanto, nós temos que fazer um percurso um bocadinho ao arrepio daquilo que tem sido a norma. Isto é, de uma forma um bocadinho contundente, se fizéssemos mais ou menos tudo ao contrário do que temos feito, estávamos a acertar um pouco mais em relação às necessidades e às aspirações dos mais velhos de hoje. Os mais velhos de hoje não podem, nem podem querer estar 11 horas por dia, sem nenhuma participação social, à frente da televisão, no descanso eterno, durante 50 anos. E, portanto, também queremos pedir não apenas modelos de cuidados, mas modelos de compaixão
qualidade e de paciência e de humanidade. Isso nós queremos pedir. Até o Papa pediu em 2014 para que os lares não fossem casas e não prisões. Os corredores intermináveis não são lugares de comunicação. Quem percebe alguma coisa de comunicação, e os professores são experts, sabe que isso é verdade. E estudaram-se já várias, eu vou acelerar um bocadinho, estudaram-se vários locais, nomeadamente as IPSS, fez um estudo agora, a Confederação Nacional, e verificou que quem mais visita realmente os idosos continua a ser a família, são os filhos. Nós temos que tratar bem os filhos. E as crianças têm que ter um valor importante na sociedade. Não podem ser um atropelo à nossa carreira. Porque são eles que vão cuidar de nós amanhã. E muitas contas se ajustam um dia mais tarde. Mesmo as contas que não existem. Nós admitimos estas questões da falta de privacidade, da invasão da indiferença pela indignidade. Nós não permitimos isso se for a nossa mãe. Mas se calhar passamos ao lado, se não for. Portanto, é necessário que haja cada vez mais serviços de proximidade, que as pessoas não tenham que se deslocar até um lugar interminavelmente longe para ter um serviço à sua espera, uma cama à sua espera. As equipas não podem ser cada um a dizer que tem razão para o seu lado, como nos debates televisivos. Temos que nos concentrar sobre a pessoa, várias disciplinas, os professores também, para criarmos uma nova sociedade que de facto entenda o envelhecimento como uma conquista e não como uma maçada. E que proteja de certa maneira a montante e a jusante os mais novos e os mais velhos, que não deixe ficar ninguém para trás. E se queremos ter uma boa saúde um dia mais tarde, claro que os mais velhos já nem se preocupam com isso, vão mesmo para a universidade e acabou. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para deixar de fumar. Nunca é tarde para deixar de beber. Nunca é tarde para começar a fazer a atividade física. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para se tornar mais ativo, dia após dia. E estes são os mais novos. É o futuro. Sem inibições, com piercings, tatuagens, botas, motares. Também vão envelhecer. E aqui é um exemplo de nós temos na nossa associação, lançámos o único prémio que existe em Portugal para pessoas com maiores de 80, de quem ninguém ouve falar. Se tiver 79 não pode, deve de ser. E é extraordinário que a Organização Mundial de Saúde, além de nos dizer para nós fazermos estas coisas todas para sermos saudáveis, hoje diz em primeira mão para mudarmos mentalidades. E ninguém melhor do que os professores para ajudarem a fazer esta cultura de novas mentalidades face aos mais novos, face aos mais velhos, face a uma sociedade onde reina a indiferença e o selfie, transformar as cidades em amigas de todas as idades, para que as pessoas possam realmente viver e não estejam confinadas apenas a uma idade de reforma, que não nos chamem apenas reformados. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer isto. Não processo nenhuma ideologia política, mas tenho opinião técnica e científica. Quanto vale uma vida? Este é TPC.
P ponto, P ponto, C ponto. Estou no meio de professores, estou a virar o bico ao preto. A minha mãe foi professora, eu tenho muito apreço pelos professores. Mas sei que podem mudar a mentalidade de todo mundo. Mas precisam primeiro de estar bem com o seu próprio merecimento. E deixo-vos por fim mais um TPC de reflexão. Nós temos que ser um pouco mais parecidos com os pinguins do que connosco próprios. Porque os pinguins vão muito cedo para o mar, enfrentam perigos, são comidos pelos outros maiores. Mas quando envelhecem, voltam à família. E vão ali para um cantinho, os mais velhos e tal. Não se metem, não arranjam sarilho. Mas ninguém os mata. Muito obrigada.